Graça e paz, boa noite meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui hoje mais uma vez para uma live, para um culto. Eu costumo dizer que a live, não é só uma live, é um culto especial, é um culto direcionado através do Senhor, para sua casa, para sua vida, para sua família. Você que vai entrando aí daqui a pouquinho, vai compartilhando, vai marcando pessoas que precisam receber o melhor de Deus, porque hoje tem uma palavra muito especial para você, Então você que logo mais aí vai até assistir esta live, esse vídeo, abra o seu coração no louvor, porque Deus vai operar na sua vida. Abra o seu coração na ministração da palavra, porque o Senhor vai fazer milagres na sua casa, na sua família. Tem que crer, meu irmão. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deixa Ele ser o teu pastor. Seja a ovelha do aprisco do Senhor e você vai ver que esse Deus maravilhoso, esse pastor verdadeiro, Ele vai suprir na sua casa, na sua vida e também na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu tenho um versículo aqui no Salmos capítulo 103, no versículo 3, diz assim: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. O Senhor, Ele perdoa, meu irmão. Eu falei esses dias em revelação que o Senhor, Ele não vai te condenar pelo teu pecado, pelo seu erro. Pelo contrário, Ele vai te absolver pela sua verdade. Seja uma pessoa, um homem, uma mulher de coração verdadeiro na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades físicas e enfermidades também espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, vamos abrir o coração para a palavra, vamos nos preparar em o nome de Jesus Cristo. O Senhor é tudo o que você precisa e neste momento abra o seu coração para Ele em o nome de Jesus. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim da inocência. Oh, meu irmão, é momento de nós acreditarmos, é momento de nós apegarmos a esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que traz o milagre, esse Deus que faz a obra acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa que você vai ser verdadeiro diante do Senhor neste momento. Abra o teu coração e fala para Ele: eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua verdade, eu preciso da Tua palavra. É nesta noite, meu irmão, é nesta noite, minha irmã, que Deus vai desatar a sua vida, que Deus, Ele vai colocar a palavra diante de você. Abra o seu coração, se prepara para o melhor de Deus.
mas aproveita esta oportunidade, porque o Espírito Santo, ele habita no meio dos louvores. É momento de você falar para Deus: Senhor, opera na minha vida, opera na minha casa, opera na minha família, opera no meu casamento, opera na minha saúde. O Espírito Santo, Santo, Santo de Deus, aqui é o teu lugar, Senhor. A nossa vida pertence a Ti. Nós Te adoramos, glorificamos ao Senhor, meu Pai. Espírito Santo, Santo de Deus. Ah, que saudade. Amém? Quem não conhece, está conhecendo, vem mais para cá. Esse é meu amigo, pastor Ivan, está com a gente na nossa igreja apostólica Batista Shalom. E eu convidei ele para trazer uma mensagem, né, para você. E ele não sabe, mas eu vou falar aqui, eu já tinha conversado com a Isis e vou fazer ao vivo aqui com você. Uma vez por mês você vai estar comigo ministrando, amém, tá bom? Amém. Uma vez por mês aí a gente vai agendar, né? E aí nos dias tal eu já vou anunciar sempre você um domingo antes, certinho? Amém. É um pastor lindo, amigo meu de coração, e eu entrego ele nas mãos do Senhor, juntamente com você. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe. Você que está ao vivo aí, compartilhe já. E você que vai assistir a live, compartilha, marque alguém que está precisando de algo especial de Deus que ele vai receber através desse homem de Deus. Fica à vontade, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Isso. Graça e paz, irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu peço que Deus me use, né, nesta live. Fiquei feliz pelo convite do pastor Ney. E estamos aqui para servir a Deus, para agradar o Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu abençoo, meu Deus, esta live, eu abençoo esta palavra. Meu Deus, que aonde esta palavra chegar, que venha trazer um avivamento. Oh, Pai querido, usa-me como vaso de honra, Senhor, para trazer a mensagem, o recado do Senhor para a vida do teu povo, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, a palavra que eu tenho hoje é uma palavra que
eu até ministrei com a autorização do pastor Ney, aqui, que está aqui do meu lado. Depois eu vou falar sobre a minha página lá no Instagram. E eu coloquei um pedacinho dessa mensagem que Deus me deu, que está lá no livro de Romanos, capítulo 6. Você já vai abrindo aí a sua Bíblia, né, enquanto eu falo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do pastor Ivan, abre lá PR Ivan Maia no Instagram, aí você vai me encontrar. Todos os dias eu coloco ali uma mensagem, seja em áudio, seja um textozinho, porque eu creio que assim como o centurião, ele falou para Jesus, apenas uma palavra, né, é suficiente para mudar o nosso dia, para mudar a nossa vida, uma decisão que você venha a tomar. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois escravos daquele a quem vós apresentais para obedecer como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Versículo 17, mas graças a Deus, porque embora tenhais sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino que vos foi entregue. Versículo 18. E fostes feitos servos da justiça, depois de libertos do pecado. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga, eu sou escravo da justiça. Oh, meu amado, esta palavra queimou no meu coração esta semana. E ela chega a dizer, é algo simples, aqui trocando em miúdos com você. A quem nós nos apresentamos, nós somos servos. Se você se apresenta ao pecado, se você se apresenta ao diabo, se você se apresenta ao vício, à prostituição, ao adultério, às coisas erradas, você acaba se tornando escravos do pecado. Mas se você se apresenta como servo de Deus perante a palavra do Senhor, você é servo de Cristo e já não está mais aprisionado no pecado. Escreve aí, né? Eu sou escravo da justiça. Amados, continuando aqui no nosso entendimento, Daniel, capítulo 3. Abra sua Bíblia e nós vamos aqui, através da palavra de Deus, ter aqui um entendimento maravilhoso. Essa passagem é muito conhecida e particularmente eu gosto muito desta passagem, deste servo do Senhor, esse profeta, né, que foi levantado no reinado de Nabucodonosor, Daniel. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3, em nome de Jesus. Esta palavra, meu amado, é uma palavra de libertação, uma palavra que vai trazer vida, né? Porque o nosso Deus é vida. Digita aí, nosso Deus é vida. Daniel, capítulo 3. Vamos iniciar aqui no versículo 1. A minha tradução, só fazendo um parênteses, ela é um pouquinho mais atualizada, mas não é diferente da sua aí não. Talvez uma palavrinha ou outra vai mudar, mas o importante é a essência da palavra. O rei Nabucodonosor, versículo 1, fez uma estátua de ouro com altura de 60 côvados e uma largura de 6 côvados. Para só um pouquinho aqui, para que a gente possa ter um entendimento. Irmãos, o meu forte não é teologia. Eu sempre falo com o pastor Ney que eu gosto da simplicidade da palavra, né? Aquela palavra simples. Quem me conhece, aonde eu já fui pastor, sabe que eu gosto de simplicidade. Mas às vezes é importante a gente estudar, fazer uma pesquisa, porque nós precisamos entender um pouco mais a fundo as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, Nabucodonosor fez uma estátua. Alguns dizem que a estátua era dele mesma, mas a Bíblia não relata se era dele mesma essa estátua, né? Outra coisa, a estátua ela tinha 60 côvados, trazendo para a metragem
dos nossos dias, né, trazendo aqui em metros, seria em torno de 30 metros, mais ou menos. E uma largura de 6 côvados seriam 3 metros. Então essa estátua ela tinha 30 metros de altura e 3 de largura. E pesquisando, só para você ter uma referência, ela seria mais ou menos do tamanho do Cristo Redentor. Porque o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro, tem 38 metros. Então, você tem aí uma noção do tamanho que era a estátua que Nabucodonosor ele fez, né? Só fazendo esse parênteses, porque tem algumas pessoas que às vezes não, né, até imaginam, né, quando a Bíblia diz uma grande estátua, mas não tem noção. Só para você entender, eu achei interessante compartilhar isso. E ele levantou, continuando, no campo de Durá, na província de Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor mandou reunir os administradores, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, que viesse para a dedicação da estátua, o qual o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, meu irmão, ele fez ali uma reunião com todos os governantes, os prefeitos, os administradores, né? Tem uma tradução que diz sátrapas, né? Que eram pessoas que ajudavam na administração do reino de Nabucodonosor. E ali ele faz um decreto, versículo 3. Então os administradores, prefeitos, governadores, magistrados e todos os oficiais da província se reuniram à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto, pastor, quem que é esse cidadão? O arauto, meu irmão, na verdade ele era o porta-voz do rei. Quando o rei queria anunciar um decreto, então esse cidadão aqui que levava o nome de arauto, ele era o que espalhava a notícia pelo reino. Gritou alto para vós, isto é ordenado, ó povos, nações e línguas. Versículo 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, vos prostrareis e adorareis a estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Então, foi proclamado ali um decreto que todos, nações, povos e línguas que eram dominados pela Babilônia, pelo reinado de Nabucodonosor, ele fez um decreto que quando ouvissem o som de músicas, né? Aqui toda sorte de instrumentos, eu imagino que Nabucodonosor pediu para que uma orquestra ali se reunisse para a inauguração daquela estátua, e ele disse, olha, quando a música tocar, todos deverão se prostrar diante da estátua. Versículo 6. E aquele que não se prostrar e não adorar, no momento será lançado na fornalha de fogo ardente. Amado, veja só a situação. Adiantando aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram judeus, eles eram amigos de Daniel, né? Estavam como escravos lá na Babilônia, foram levados escravos na Babilônia. E eles estavam ali sujeitos às leis e os decretos do rei. Então, o que o rei decretava, eles tinham que cumprir como cidadãos. Ou seja, a lei aqui no caso, que o decreto de Nabucodonosor era o seguinte, vai morrer. Se não se dobrar, vai morrer. Se eu colocasse um título nessa mensagem, eu diria assim, aquele que não se dobra, ele não se queima. Deu para entender? Aquele que não se dobra, ele não se queima. Ou seja, meu irmão, talvez você esteja se dobrando ao pecado. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar aqui.
nos dias de hoje, né? De repente você está aí no seu trabalho e você precisa se dobrar diante de uma decisão, diante de uma ordem do seu chefe. Olha, você vai ter que mentir. E aí? Qual seria a sua atitude? Você se dobra diante da mentira? Coisa séria. Tem pessoas abandonando ao Deus Todo-Poderoso por conta da mentira. Ela está escrava do pecado. Mas pastor, se eu não fizer o que o meu chefe determinou, ele vai me mandar embora. Meu irmão, Deus não vai te abandonar. De forma nenhuma. Pelo contrário, talvez até seja um teste aí do chefe, né? Pedindo para você. Isso aconteceu comigo. Num certo trabalho onde eu trabalhava, meu chefe veio pedir um dia, né? Olha, Ivan, faz o seguinte, conta aqui uma mentirinha e tal. E eu fui sincero, falei, olha, chefe, eu não vou fazer isso, eu não posso. Não precisei falar que eu era crente, não precisei abrir a Bíblia para ele, nem nada. Só falei, olha, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer. E aí ele ficou meio sem jeito, e não, então tudo bem, eu vejo o que eu faço e tal. Mas entenda, meu irmão, eu não me dobrei. Tem pessoas se dobrando para o adultério. Você tem uma esposa linda, você tem um marido aí abençoado, mas aquela tentação, né, tem te visitado, tem batido aí na sua porta. Talvez você ainda não se dobrou, mas você diz, olha, minhas pernas já estão tremendo, pastor. Eu já estou quase caindo, pastor. Esta palavra veio para te levantar. E tenha certeza que você não vai cair. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, né, eu vou te mostrar aqui algo simples que nós devemos fazer para vencer a tentação. Diga glória a Deus. Versículo 7. Assim, no momento em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Entretanto, neste momento, alguns caldeus chegaram perto para denunciar os judeus. Sempre tem um fofoqueiro, né, meu amado? Sempre tem um linguarudo para te entregar, né? E aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego não era diferente, né? Os invejosos, e você já sabe. No versículo 9, diz assim, e eles responderam, versículo 8, entretanto, neste momento alguns caldeus chegaram perto para denunciar os judeus. Versículo 9, eles responderam dizendo para Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, promulgaste, né, decretaste aqui, fez um decreto ao qual toda pessoa que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de músicas se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Deixa eu só fazer um outro parêntese aqui, mais uma coisinha. Se você perceber, Daniel ele vai repetindo, né? Repetindo a respeito dos instrumentos. Mas isso aqui, meu irmão, eu fui fazer um estudo e era uma maneira que Daniel teve para fazer aqui uma piadinha, para zombar um pouquinho da situação. Era a maneira, para a gente não faz sentido, mas na época para eles era muito interessante aqui. É uma maneira que Daniel usou bem humorada para contar a história. Então por isso que ele vai repetindo várias vezes. Versículo 10. Tu, ó rei, promulgaste um decreto, o qual toda pessoa que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Versículo 11. E aquele que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, veja só, os quais designastes sobre a administração da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te tomam em consideração. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Então, versículo 13, Nabucodonosor, em sua ira, o homem ficou bravo, irmãos, e fúria, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e então estes homens foram conduzidos perante o rei. Versículo 14, Nabucodonosor disse-lhes, isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de músicas, estáis prontos para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz. Mas se não adorares, sereis lançado no mesmo momento dentro da fornalha de fogo ardente. Veja só, Nabucodonosor aqui então faz uma ameaça. Olha, quando tocar os instrumentos, vocês têm que se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E ele ainda faz aqui, ó, no finalzinho do versículo, ele ainda faz um deboche. E quem é o Deus que vos resgatará das minhas mãos? Talvez Satanás tenha feito essa ameaça para você, meu irmão. Olha, sua vida não vai mudar. Seu casamento não vai ser abençoado. Os teus filhos não vão ser abençoados. E eu quero ver o que Deus vai fazer. Mas eu te digo nesta noite que você serve um Deus que é todo poderoso. E se ele é todo poderoso, não sobra poder para mais ninguém. Satanás não tem poder para destruir a tua vida. Guarde isso no teu coração, a não ser que você permita isso. Mas você não vai permitir, porque Cristo hoje está te dando essa palavra abençoada para te levantar em nome de Jesus. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Aí eles deram uma resposta aqui, meu irmão, que para mim, olha, uma das melhores respostas que um crente, né? Eu não vou dizer cristão porque ainda não era a época de Cristo, Cristo ainda não tinha vindo, mas um crente que acreditava mesmo em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram para o rei Nabucodonosor, nós não necessitamos te responder sobre isso. Ou seja, nós não vamos responder, nós vamos discutir. O rei, nós não vamos discutir. Se assim for, ó rei, nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos resgatar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos. Ou seja, amado, eles tinham plena confiança de que mesmo na fornalha de fogo ardente, eles seriam, Deus os livraria. E assim aconteceu. Eu estou indo até um pouquinho rápido aqui, não sei, o pastor está aqui do meu lado, o pastor fica de olho no horário aqui, tranquilo. Então, vamos lá, irmãos, tem uns 40 minutos ainda, então, meia-noite, pastor, então tá bom, tranquilo. Amém, irmãos. Ou seja, porque a história é grande, depois você vai ler com calma, com tranquilidade, você vai meditar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais e mais ao teu coração. Amém? Versículo 17, né? E se assim for, ó rei, nosso Deus, o nosso Deus a quem servimos, é poderoso para nos resgatar da fornalha e do fogo ardente. Ou seja, eles não tinham medo do que ia acontecer. Eles serviam a Deus de todo o coração e criam que Deus podia livrar. Meu irmão, tem gente hoje, eu me lembro da história de Pedro, né? O apóstolo Pedro chega para Jesus e diz assim, não, mestre, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu estou preparado, né? Se precisar ir para a luta, para a guerra, nós estamos juntos. Aí Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, antes que o galho cante hoje, né? Você me negará 3 vezes. Então quer dizer, ele não estava pronto totalmente. Então, será que diante de uma situação como essa, você negaria o Deus que você serve? Você negaria a palavra? Tem pessoas que às vezes, voltando ao exemplo do trabalho ou na escola, onde quer que seja, né? A gente tinha um pastor aí conhecido que dizia até que
é o crente espião 007. Ninguém sabe que ele é crente, né? Ninguém sabe que ele é crente, porque ele não tem atitudes de crente. E o que acontece, irmãos? Diante de uma situação dessa, ele se dobraria totalmente, sem medo de errar, se dobraria. Tem pessoas se dobrando, volto a falar, para mentira. Tem pessoas se dobrando para desonestidade. Tem pessoas se dobrando para o adultério, para o pecado, para a sujeira, meu irmão. Não. Cristo já te resgatou, né? Cristo ele já te livrou do pecado, como nós lemos lá em Romanos. Você não é mais escravo do pecado, você é escravo da justiça. Então nós temos que viver como Cristo deseja, que nós tenhamos uma vida santa. Pastor, mas eu pequei. E quem não pecou, meu irmão? A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Somos pecadores, mas há uma diferença entre aquele que é pecador e aquele que vive no pecado. Então não viva no pecado, meu irmão. Não viva no pecado. Conserte hoje a sua vida. No final desta mensagem eu quero fazer uma oração de conserto, para que você venha se consertar diante de Deus. Não importa o seu erro, não importa. A Bíblia diz que apenas um pecado não é perdoado por Jesus, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que se você está ouvindo essa live, isso você não fez, não cometeu, né? Uma pessoa, chegam até a dizer que quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo é porque ela já não tem consciência nenhuma. Já para ela já era. Mas para você não. Você está vendo essa live, essa mensagem, então eu creio que esta palavra é para você, uma palavra de conserto, meu irmão. Né? Ainda que você esteja prostrado, pastor, eu não tenho conseguido me levantar, pastor, eu não tenho conseguido sair desse pecado, esse pecado tem me escravizado, esse pecado está me dominando. Não, meu irmão, para você tem solução sim. Creia nisso, em nome de Jesus. Né? Continuando aqui, deixa eu pular um pouquinho, irmãos, como eu falei, porque é longa aqui a história, né? Vai lá para o versículo 21. Então estes homens foram amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia chega a dizer que o rei ficou tão bravo que mandou aumentar 7 vezes mais o calor, né, a temperatura ali da fornalha, a ponto de que quando os homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles iam lançar, saiu aquela chama de fogo que queimou eles, matou os homens ali na hora. Versículo 22. Entretanto, porque a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, olha só, a chama de fogo matou aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Ele falou, dizendo aos conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam para o rei: certamente, ó rei, foram 3, né? E respondeu dizendo: eis que eu vejo 4 homens soltos andando dentro do fogo, e não há lesão nenhuma, e a aparência do quarto é semelhante ao filho dos deuses, né? Aqui ele fala filho dos deuses. Ele não tinha o entendimento que ali era o próprio Deus. E segundo aqui a teologia também, nós podemos interpretar que é o próprio Senhor Jesus, né? Antes da vinda dele, antes dele se encarnar como homem na terra, ele, como filho de Deus, ele estava ali na fornalha. Meu irmão, se você não se dobrar, lembra do título que eu falei no início? Que se eu pudesse colocar um título para essa mensagem, eu diria, quem não se dobra, não se queima. Né? Não importa se é no trabalho, na escola, onde você estiver, não se dobre diante do pecado, porque aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. Amém? Versículo 26. E Nabucodonosor chegou perto
da abertura da fornalha de fogo ardente, e falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Dá para imaginar essa situação, meu irmão? Às vezes você está lá no fogão, cozinhando lá, preparando não sei se já aconteceu com você, mas você vai ligar ali o fogão, começa a sair um pouco de gás a mais ali, dá aquela chamuscada, queima o teu braço na hora, né? Você dá aquele pulo, aquele susto. Mas aqui com eles a Bíblia diz que o fogo não tocou neles. Olha só o poder que tem o nosso Deus. Veja só, finalzinho do versículo 26. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os administradores, prefeitos e governadores e os conselheiros do rei se reuniram e viram estes homens que o fogo não teve poder sobre os seus corpos, e nem o cabelo de suas cabeças tinham sido queimados, nem suas capas estavam mudadas, e nem o cheiro de fogo passou sobre eles. Diga glória a Deus. Meu querido, dá para imaginar essa situação? É aquilo. As coisas de Deus às vezes é loucura, né? Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. Então, assim, o nosso Deus é dessa forma, irmãos. Talvez aconteça coisa na sua vida aí, como já aconteceu na minha, do pastor Ney, que não dá nem para entender. Você fala, não estou entendendo. É porque as coisas de Deus é loucura, meu irmão. Tenta imaginar essa situação. O rei ali, todos os prefeitos, os governantes ali, todo mundo de olho, e o Sadraque, Mesaque, os três saindo da fornalha. E a Bíblia fala que não queimou a pele, não queimou o cabelo, não queimou as roupas, e nem o cheiro de queimado, né? Eu moro numa casa pequena, irmãos. De vez em quando eu e minha esposa a gente resolve fazer lá um churrasquinho, e quando vê, enche de fumaça, aquele cheiro, né? Eu falo, misericórdia, abre tudo aí. Mas a Bíblia diz que eles andaram no meio do fogo, e nem o cheiro do fogo eles tinham, né? Olha só, meu irmão, esse é o nosso Deus. Para nós encerrarmos aqui a mensagem, eu quero orar ainda por você. Tiago, capítulo 4. Lembra que eu te falei? Não importa, meu irmão, a sua situação. Não importa o que você está passando. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Não, eu entendo sim. Eu entendo que Deus quer te livrar, Deus quer te tirar dessa lama aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Mateus 4, versículo 7. É bom, eu sempre dou essa pausa. Tiago. Pastor tá me... Tô com Mateus na cabeça, pastor. Preciso ler de novo. Mateus. Preciso meditar em Mateus novamente. E eu dou essa pausinha porque eu gosto que você leia, acompanhe comigo na Bíblia, irmãos. É sempre bom. Pastor, não tem uma Bíblia, então adquira uma Bíblia, irmão. Dá um jeitinho, faz uma economia aí, né? Hoje a Bíblia é baratinha. Tem aplicativo, tem online, tem gratuito, né? Ou seja, só não tem uma Bíblia quem realmente não quer. Tiago 4:7. Como eu disse, a minha tradução é um pouquinho diferente da sua. Mas diz assim: portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma tradução que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tem desculpa para resistir o diabo? Não tem. Não tem desculpa. Na verdade, o segredo está no início do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você tem se sujeitado a Deus, a palavra? Você tem obedecido a Deus? Então, resista e o diabo vai fugir da tua vida. Pastor, mas ele não está fugindo. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Não aceite. Eu não tenho tempo para isso, né? Até gostaria de ter um pouquinho mais tempo. Brinquei que eu ia até meia-noite
mas a gente não vai não, fica tranquilo, tá bom? Já está terminando. Mas lembra que eu queria só comentar sobre a passagem de Mateus 4, a tentação de Jesus. Como que Jesus venceu a tentação? Com a palavra. O diabo vinha com a tentação e Jesus ia com a palavra, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia ter feito? Claro que poderia. Ele não transformou a água em vinho? Transformar a pedra em pão é a mesma receita, né? Só muda ali o ingrediente. Mas é a mesma receita. E Jesus poderia ter feito. Mas Jesus, ele resolveu obedecer a Deus, né? Ele resolveu se sujeitar a Deus. E ele venceu essa tentação. Pastor, aí o diabo foi embora? Não, voltou com outra tentação. E é isso que ele faz. Ele lança uma tentação, você resiste, ele vai embora por um tempo, daqui a pouco ele vem com outra tentação, e é uma tentação na vida financeira, e depois você vence aquela ali, é uma tentação no casamento, aí você vence, é uma tentação no trabalho, aí você vence, e já aparece outra tentação, né? Ou seja, o diabo nunca vai deixar de te tentar, mas você tem a palavra para resistir ele, em nome de Jesus. Então não se dobre, né? Guarde isso. Não se dobre. Aquele que se dobra, ele é queimado. Agora, quem não se dobra, não se queima. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Aonde você estiver aí, feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser ir dobrar o teu joelho na sala, fique à vontade. Pastor, mas tem mais gente aqui comigo. Não interessa, meu irmão. Dobra o teu joelho aí. Você quer a minha oração? A palavra de Deus diz que o ministro do Senhor, ele tem autoridade para fazer essa oração, para você ser perdoado, para você ser liberto, ser limpo. E eu vou orar por você agora e eu creio que você será liberto desse pecado, deste mal que tem te aprisionado. Porque você não é escravo do pecado. Você é escravo da justiça. Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela vida desta pessoa. Senhor, esta pessoa que está neste momento orando, de joelhos dobrados, meu Deus, e ela verdadeiramente reconhece que tem se dobrado ao pecado. Esta pessoa que está prestes a fazer uma loucura, meu Deus. Esta pessoa que talvez neste momento estava saindo para fazer uso de drogas. Esta pessoa que neste momento estava saindo, meu Deus, porque já tinha marcado um encontro com a amante, já estava para fazer a coisa errada. Mas o Senhor enviou esta palavra, meu Deus, para que esta pessoa venha cair em si, para que essa pessoa venha realmente saber que o Senhor é Deus e que o Senhor está falando com ela neste momento. Então, meu irmão, peça perdão a Deus, peça perdão pelas tuas falhas. Se você diz, pastor, eu tenho pecado por palavras, por pensamentos, por atitudes, ainda que essas atitudes sejam conscientes ou inconscientemente, nós pedimos agora o perdão, a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, querido. Peça perdão a Deus. Diga, Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não quero mais cometer este pecado, fazer nada de errado. Eu não quero. Eu quero ser liberto. Meu Deus, olha para a vida desta pessoa e ela se arrepende neste momento. Tira, meu Deus, desse é o pecado. Tira, meu Deus, esta pessoa, Pai, que está prestes a fazer uma loucura, mas a partir deste momento, ela não vai fazer mais nada de o poder do Senhor alcança ela, em nome do Senhor Jesus. Pai, e eu abençoo a cada pessoa, aonde chegar este vídeo, aonde chegar esta live, aonde chegar, meu Deus, esta oração, que esta pessoa seja abençoada. E neste momento nós resistimos agora toda ação do diabo, toda ação do pecado, nós resistimos agora. E nós, na autoridade que é no nome de Jesus, nós paralisamos toda ação do diabo
Em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor já está... Eu creio, meu Deus, já está libertando esta vida, em nome do Senhor Jesus. E na certeza, meu Pai, da tua bênção, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Ô querido, você já está liberto, você já está abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deixa eu só dar um recadinho, talvez tem pessoas que entrou depois na live, né? Esta página é do pastor Ney, pastor Neymar. Quer vir aqui, pastor? Vamos lá, que aí eu faço um louvor final. Isso. Tá aqui o pastor Ney, né? Seu Ivan, meu amigo. Amém. Foi eu que dei a primeira oportunidade de pregar numa igreja, né? Foi. Foi em Socorro ou Vargem? Foi Vargem. Em Vargem eu era pastor e eu convidei o Ivan. E o Marcos de Socorro tá ali também. Teve uma vez que o Ivan eu convidei para estar em Socorro ministrando a palavra. Ele tem uma página, né? Ele posta as mensagens todos os dias, quase todo dia, Ivan? Quase todos os dias, né? Ele vai passar para você no Instagram dele, aí você adiciona ele lá, segue ele, tá bom? E uma vez por mês ele vai estar comigo aqui ministrando a palavra aí. Pode falar aí, Ivan. A página do Instagram é PR Ivan Maia, né? Você procura lá depois. Pastor permitindo aqui, ele vai estar compartilhando. Eu vou estar compartilhando esse vídeo também lá na página. E como a gente está começando agora esse trabalho, irmãos, pelas redes sociais, então acabei de montar minha página no Facebook também. A página também é PR Ivan Maia Oficial, né? E vamos estar no YouTube aí, em todas as redes sociais aí, e vamos estar pregando a palavra aí, e o diabo que saia da frente, né, pastor? Vai sair e cair por terra em nome de Jesus. Tá bom? Eu tô vendo aqui que tem, deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Tem irmãos aqui de Toledo, tô vendo, né? Queria mandar um abraço, fui pastor lá em Toledo, queria mandar um abraço para os irmãos lá, em nome de Jesus, né? E assim que possível vou estar lá fazendo uma visita. Quem é o de Toledo? Deixa eu ver aí. Pode mexer aqui, mano. Deixa eu baixar aqui. Aqui eu tô vendo só pelo ícone aqui, o ícone da... Isso. Tá aqui? Isso, os irmãos lá. Não aparece mais. Apareceu. Mais um abraço ali para os irmãos de Toledo lá, que Deus abençoe a todos. E assim como eu tenho um carinho especial por eles, eu sei que eles têm por mim também. E estejam aí me acompanhando, né? E compartilhando em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Obrigado, Graças Ivan. a Deus. Deus abençoe você. Amém. Tá? E a sua casa, a sua família, a esposa Josi, a Vitória, né? E o Felipão lá, o menino de Deus. E que Deus sempre te ilumine e te dirige sempre para ministrar, tá bom? Amém. Prepara que vai ser uma vez por mês aqui comigo. Amém. Tá bom? Vou lá no estúdio seu também, vai preparar lá. Amém, meus queridos? O Ivan ministrou a palavra. Aquele que não se dobra, ele não vai se queimar. Então não é para se dobrar, meu irmão. Permanecer fiel na palavra ali. Não pare, não desista. Permaneça na presença do Senhor, que você vai ser honrado por Ele, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Fazer um louvor e nós já vamos terminar em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia que era pena, mas um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Não pare não, irmãos. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte
para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus vai honrar você, meu irmão. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai honrar a sua família. Não se dobre, não se dobre, porque aquele que não se dobrar não vai se queimar. Aquele que não se dobrar não vai ficar doente. Aquele que não se dobrar vai permanecer de pé na presença do Senhor. E ainda que o inimigo se levantar contra a sua vida, em todas as áreas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua fonte de renda, não tem problema, meu irmão. O Senhor é contigo para te proteger. Como diz o Tiago, sujeitai, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tenha certeza que sobre a tua vida o Senhor é contigo, o Senhor é contigo neste momento. Coloca ali o seu coração nesta palavra. Não se dobre, não aceita aquilo que o homem, que o inimigo, que a sociedade, que Satanás venha colocar como regra na tua vida. Aceita somente a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus, ela te leva aos lugares altos, aonde você vai alcançar as promessas do Senhor em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo de Deus, Deus muda tudo, meu irmão. Deus muda tudo a favor daquele que serve a Ele. O Senhor mudou o poder do fogo de destruir, porque Sadraque, Mesaque e Abednego serviam a Ele. O Senhor mudou o poder do fogo na vida de Sadraque, na vida de Mesaque, na vida de Abednego, porque não se dobrou e permaneceu na presença dEle. Então não se dobra, porque Deus muda tudo ao teu favor. Que você tenha uma semana maravilhosa, que você venha ter um início de mês abençoado a partir de terça-feira. O Senhor é contigo por onde quer que você andar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Boa noite para vocês, tenham uma noite maravilhosa. Eu tô vendo aqui o Amauri, tô vendo aqui a minha mãe, tô vendo aqui o Matheus lá de Campinas, o Amauri de Socorro, o Marcos lá o Amauri de Amparo, o Marcos de Socorro, o Marcos também militão aqui, né? No 12 do pastor Fabinho aqui, um cara lindo que vai estar junto com a gente logo aí em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória, uma semana cheia de alegria, meu irmão. Não desista, não se dobra, porque aquele que não se dobra, Deus muda tudo. Deus mudou o poder do fogo, meu irmão, o poder de destruição. Você sabe, igual o pastor falou aqui, o pastor Ivan, quando você queima o braço ali, até na panela, você já sente. Sadraque, Mesaque e Abednego andava tranquilo no meio da fornalha. Por que isso? Porque o Espírito de Deus estava ali. O próprio Jesus, o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor é contigo sempre, quando você permanece fiel, acreditando nesse Deus Altíssimo. Não tem Covid, não tem problema, não tem nada. Confia em Deus e Ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Um beijo, fica na paz, compartilha, meu irmão, compartilha essa live, esse vídeo aí, né? E ajude a nossa igreja. Esteja orando, que nós estamos preparando ali logo para inaugurar a nossa igreja aqui, na região do nosso bairro aqui, Jardim Recreio. Fica na paz, uma boa noite de descanso. Paz do Senhor. Tchau, tchau.